Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Estamos a iniciar um novo ano e há muito pelo qual nós devemos ser gratos pelo ano de 2024. Deus tem sido fiel nas nossas vidas e especialmente na vida da Igreja Batista da Graça. No ano passado, por exemplo, nós celebramos o batismo de 8 pessoas e recebemos 7 novos membros na nossa igreja. Tivemos também o nosso retiro com, creio que, desde que eu sou pastor, a participação recorde do número de inscritos e em maio nós voltaremos também a ter o retiro da nossa igreja. Tivemos também ainda a alegria de ver vários ministérios a desenvolverem-se e vimos também o culto de Natal, que foi, quanto a mim, uma enorme bênção. E cada vez que eu vejo no YouTube, eu emociono-me quase sempre ao ver a participação dos mais novos com o Ministério de Louvor. Além disso, vimos também o salão cheio, sem um único lugar disponível, e o Evangelho foi proclamado. Este é um exemplo claro de algo que sempre partilhei. Quando todos estamos presentes, quando todos damos o nosso melhor na dependência do Espírito Santo, quando nós convidamos amigos e familiares, coisas extraordinárias acontecem. Agora é o momento de olhar em frente e preparar-nos para os desafios dos próximos tempos. Até aqui nós temos nos focado na atenção nas pessoas, algo que deve sempre continuar porque somos igreja, mas também chegou a hora de olharmos para a estrutura da própria igreja. Esta é uma área que, desde 2013, tenho realçado como essencial para o crescimento da igreja ser sustentado. Inclusive, antes de eu aceitar o convite da Igreja Batista da Graça, disse qual era a minha visão relativamente à estrutura na qual eu acredito que ela seja bíblica. Então, nos próximos 3 a 4 meses, vamos dedicar-nos a estudar o que a Bíblia ensina sobre a igreja e vamos ter momentos onde falaremos sobre a estrutura. Hoje vamos começar sobre a missão. Aquilo que nos une enquanto igreja é vivermos em missão. Então, viver em missão significa perceber que nós não estamos aqui apenas para nos reunirmos ao domingo, convivermos uns com os outros e depois também de vez em quando podemos orar uns pelos outros. Nós fomos chamados para algo muito maior. Jesus deixou-nos assim uma missão muito clara: fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus deixou-nos essa missão, pensemos, temos vivido com alegria por pertencermos a Jesus? As pessoas à nossa volta conseguem ver a alegria de Jesus na nossa vida? A quantas pessoas nós temos falado de Jesus? Se quando nós estamos alegres, quando há uma boa notícia, nós gostamos de partilhar, quantas pessoas nós partilhamos o ano passado acerca de Jesus? Por quantas pessoas também temos orado, pedindo a Deus que as salve? Acreditamos ainda que a palavra de Deus tem poder para transformar vidas? Nós temos sempre algo para contar, na certeza que o Espírito Santo fará o resto. Às vezes nós dizemos assim, pastora, eu não sei muito, mas quero-te dizer uma coisa, aquilo que tu sabes, na dependência do Espírito Santo, pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu acredito com toda a convicção que Deus continua a salvar pessoas. Então vamos novamente a Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, versículo 16 até ao versículo 20. O texto que nós iremos ler refere-se ao momento que aconteceu após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Logo depois desses acontecimentos da morte e da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos. Indica que provavelmente alguns ainda não o tenham visto ou ainda não o tivessem visto, embora já
tivessem ouvido aquilo que tinha acontecido. Este episódio que nós vamos ver é possivelmente o mesmo que o apóstolo Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, quando menciona que mais de 15 pessoas estavam reunidas para ver e ouvir o Senhor Jesus ressuscitado. Então vamos ler o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. É importante destacar que, quando Jesus morreu, os seus discípulos ficaram assustados, desorientados, cheios de medo em relação ao futuro. Eles tinham deixado toda a sua vida para seguir um homem que já não estava mais entre eles e fizeram-no com o objetivo de se tornarem pescadores de homens. Ao lermos este versículo, ou este capítulo 28, vemos que Jesus havia dito que queria encontrar-se com os discípulos na Galileia. Será que depois de tudo o que aconteceu, de verem o seu mestre a morrer, será que eles conseguiam voltar a confiar em Jesus? Será que acreditavam que Jesus tinha mesmo ressuscitado? Este versículo diz-nos que, apesar de todas as tensões e incertezas, os discípulos decidiram ir na mesma. Versículo 17. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Mateus escreveu este texto e, sendo ele apóstolo, relatou tudo aquilo que viu, sem omitir dúvidas, sem dizer que de facto houve alguma perturbação na vida de alguns discípulos. Nós podemos notar por isso dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, os discípulos amavam a Jesus. Assim que o viram, adoraram-no imediatamente. Quem conhece a Jesus, quem tem um encontro pessoal com Jesus, assim que o vê, assim que o adora, assim que o vê, adora-o imediatamente. A noção de quando nós sabemos, nós adoramos. Vemos também que alguns duvidaram. E a palavra de Deus é muito fascinante por vários motivos. E um dos mais relevantes para mim é o facto de a Bíblia não esconder momentos de pecado na vida dos servos de Deus ou até momentos de dúvida. Às vezes os meus filhos perguntam: papá, tu tens ainda momentos de dúvida? Sim, a Bíblia mostra isso. Aqui eu tenho os meus momentos de dúvida. Talvez a Bíblia faça isso para que nos possamos identificar com eles, entendendo que a graça de Deus é sempre maior do que qualquer coisa que nós tenhamos feito, pensado ou até dito. No caso dos discípulos, alguns duvidaram provavelmente daquilo que estavam a observar. É possível que após tantas emoções intensas entre a morte e a ressurreição, as aparições, eles estivessem confusos. É perfeitamente natural. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, as primeiras palavras de Jesus aos discípulos não só revelaram quem ele era, mas também todo o seu domínio, toda a autoridade, todo o poder. Jesus foi à cruz para declarar a sua vitória, ao mostrar que venceu este mundo, ao mostrar-nos que na sua ressurreição há poder para ressuscitar todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e que precisam de Cristo para serem salvos. Jesus, ao afirmar que tem toda a autoridade, deve nos dar assim confiança, pois ele é dono de tudo, como também é Senhor. É com base nesse domínio, é com base nesse poder de Jesus que ele vai comissionar a igreja para a missão. É pelo facto de Jesus ter todo o poder que ele diz: vão. É pelo facto de Jesus ter toda a autoridade que manda a igreja a fazer alguma coisa. Podemos ver essa ligação logo no versículo 19 com a conjunção portanto. Ou seja, está intimamente ligado com aquilo que foi dito. Vamos ver isso, versículo 19 e versículo 20, parte inicial. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui a Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
A quem Jesus dirigiu estas palavras? A todos aqueles que estavam a ouvir, tanto os apóstolos como os seguidores, discípulos de Jesus. Isto revela que a missão que Jesus estava a confiar não era apenas aos apóstolos ou àqueles seguidores, mas é um convite para os cristãos de todos os tempos. Neste versículo nós encontramos um verbo central na qual todas as outras ações dependem, e esse verbo principal, essa ação principal é fazer discípulos. A igreja deve assim investir em discípulos e não investir em decisões momentâneas para ter apenas números estatísticos. Muitas vezes, olhando para a história da igreja nos últimos 50, 100 anos, as igrejas às vezes investem mais em quem quer aceitar Jesus, levanta o seu braço e pensam que isso é fazer discípulos e isso é uma decisão momentânea e não é fazer discípulos. Às vezes ficam felizes com dados estatísticos, mas não ficam felizes se de facto há discípulos ou não do Senhor Jesus. A igreja deve assim investir em discípulos, mas afinal o que significa ser discípulo de Jesus? O que é? Primeiro, um discípulo de Jesus, ele conhece o Evangelho. É alguém que reconhece que Deus é bom, que criou todas as coisas para a sua glória. E entende que, apesar de Deus ter criado todas as coisas para a sua glória, percebe que nós falhamos ao viver para a sua glória. Falhamos ao viver a vida de uma forma perfeita e por isso nós merecemos o castigo de Deus. Contudo, Jesus veio para viver a vida perfeita que nós não conseguimos e para levar sobre ele o castigo que nós merecíamos, o castigo de todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A partir daí, Deus oferece salvação a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus como seu Salvador e Senhor. Isto é o Evangelho, explicado num minuto. E qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo tem que conhecer o Evangelho. Só existem então discípulos de Jesus quando a pessoa compreende o que Jesus fez, pois não há outra forma pela qual nós possamos ser salvos. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há pelo qual nós possamos ser salvos. Até porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. João 14:6. Já conhece este Jesus? Na morte de Jesus há lugar para todos aqueles que confessarem Jesus como seu Salvador e Senhor e se arrependerem dos seus pecados. Na morte de Jesus há lugar. Em segundo lugar, um discípulo deseja aprender. Não só conhece o Evangelho, como deseja aprender. Ser discípulo significa desejar aprender para viver como Jesus viveu. Até porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Só quem está agradecido por aquilo que Jesus fez, Evangelho, é que deseja verdadeiramente aprender mais com Jesus. Por isso é importante pensarmos diariamente sobre a nossa salvação. Porque quanto mais gratos somos, maior será o nosso desejo de viver em santidade. Torna a dar uma alegria da salvação. Já dizia o salmista, nós precisamos de buscar a alegria que há na nossa salvação. Em terceiro lugar, um discípulo torna-se o discípulo tem como alvo final da sua vida Jesus. Conhece o Evangelho, quer aprender mais e o alvo, o foco da sua vida é Jesus. É a glória de Jesus, é a glória do Pai. Então quem segue a Jesus deve compreender que isso não significa necessariamente ter uma vida mais fácil aqui na Terra. Às vezes nós ouvimos isso. Eu lembro de há uns anos estar num determinado sítio e o pregador, que até me custa dizer pregador, mas aquele que estava lá a dizer umas coisas, dizia: quem quer aceitar Jesus vai ter a sua vida mais fácil, não é? Vai ser muito mais fácil a sua vida. E um dos meus filhos levanta o braço e eu baixo-lhe o braço. E ele levanta novamente o braço e eu baixo-lhe o braço. Porque o Evangelho não tem nada a ver com isso.
O Evangelho não é isso. Nós vimos aqui o Daniel, foi o Daniel não, que leu o texto em Atos, já não me recordo quem fez a leitura, mas que leu em Atos, em que os apóstolos falaram de Jesus e foram açoitados, foram presos, chicoteados, e assim que estiveram livres, o que é que eles fizeram novamente? Voltaram a falar de Jesus. Vai ser mais fácil? Foram enganados? Não. Não foram. Seguir a Jesus pode até trazer desafios maiores à nossa vida. Muitas vezes o propósito das nossas vidas torna-se indigno, porque buscamos mais prazer neste mundo do que satisfação em Jesus. Daí que Tiago diz que muitas das nossas orações não são respondidas porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios prazeres. E é fácil nós analisarmos se estamos a viver para os nossos prazeres ou a vivermos para a glória de Deus pela lista de prioridades na nossa vida. Gastamos tanto esforço a buscar estabilidade financeira, às vezes até estabilidade emocional, que por vezes acabamos por tornar estas coisas que são boas em ídolos na nossa vida. E isto acontece quando as pessoas não têm Jesus como o verdadeiro alvo da sua vida, ao ponto de negligenciarem o investimento no crescimento espiritual diário. Agora, olhando para estes versículos, como é que nós podemos fazer discípulos? Como é que uma igreja pode fazer discípulos? Vamos ver novamente o texto. Em primeiro lugar, ide, ou traduzindo de uma forma mais literal, indo, ou enquanto estiveres a ir. Então Jesus transformou o seu discurso depois da sua ressurreição. Em Mateus 10:5, Jesus diz que a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomais rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos. Então, o que era antes venham antes e vejam o que está aqui a passar, esta é a tónica do Antigo Testamento, venham ver o que se está aqui a passar. Jesus, após a sua ressurreição, muda as regras e diz, agora passou a ser, vão e falem. Não é mais venham ver, mas é vão e falem. A palavra ir não é passiva. Significa que, enquanto nós vivemos o nosso dia-a-dia no trabalho, na casa, nas nossas rotinas, nós devemos ter a mentalidade de fazer discípulos. Antigamente havia as campanhas de evangelização. Às vezes hoje se críticas, pastor, já não há mais campanhas de evangelização. Meus irmãos, nós entramos em campanha de evangelização. Dia 1 de janeiro. Sabem quando é que termina? 31 de dezembro deste ano e 1 de janeiro volta novamente. Nós vivemos numa campanha de evangelização diária. Não há momentos de campanhas. Nós vivemos em modo de evangelização. Isto envolve então pregar o Evangelho, que é o único meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Porquê? Porque sem proclamação não há salvação. Romanos 10:17. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, como igreja, cada contacto deve ser encarado como uma oportunidade de missão. Cada contacto, cada relacionamento, nós devemos transformá-lo numa oportunidade de missão. Nós não podemos dizer que amamos alguém e não falar-lhes de Jesus. Isso não é amor cristão. A nossa responsabilidade como cristãos é falar de Jesus, mesmo sabendo que não iremos agradar a todos. É verdade que devemos partilhar a palavra com respeito e amor, conforme vemos em 1 Pedro 3:15. Ou seja, o nosso objetivo final não é agradar as pessoas, é falar-lhes do Evangelho. E se permanecermos em silêncio, nós estamos a falhar na missão que Deus nos confiou. Isto é sério. Porque há algo que está em jogo. Vida eterna ou castigo eterno. Quando nós falamos de partilhar o Evangelho, nós não estamos a dizer que, olha, pode ser que o Benfica ganhe ou o Benfica perca. Não, nós estamos a falar sobre eternidade. Castigo ou vida eterna.
Quando foi a última vez que falámos do Evangelho com alguém? Quando foi a vez que nós tornámos um contacto, que nós temos um relacionamento, que nós temos em missão? Quando foi a última vez que nós oramos pela conversão de uma pessoa? Ainda acreditamos que Deus tem poder para transformar vidas ou isso é uma coisa do passado? Ainda estamos à espera que as pessoas entrem na nossa igreja sem ninguém as convidar? Se ao respondemos a estas perguntas percebemos que estamos distantes da missão de Deus, nós precisamos começar com o quê? Com uma atitude de adoração, tal como nós vimos. Porque quem vive em modo de adoração, vive em modo de missão. Quanto mais adorarmos a Deus, mais cheios do Espírito estaremos e a consequência natural será falar de Jesus com os outros. E o apóstolo Paulo tinha esta atitude. E não é por anunciar o Evangelho que eu me sinto orgulhoso. Isto é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:6. Infelizmente, e olhando para a minha vida, nós gastamos mais tempo a dizer ai de mim, pelas dificuldades da vida, do que ai de mim se não pregar o Evangelho. Que Deus restaure o nosso amor pelos não cristãos. Que Deus restaure o nosso desejo de partilharmos o Evangelho com todas as pessoas. Que possamos ver cada contacto, cada conversa como uma oportunidade de missão. Eu digo-vos, eu quando me relaciono com alguém descrente, eu peço a Deus que me ajude a transformar aquele contacto em missão. Aí vais com vais com outros objetivos? Vou. O meu desejo, falho muitas vezes, transformar aquele contacto numa missão de falar de Jesus. Até porque Jesus não nos pede para convertermos ninguém. Ele pede para nós anunciarmos. E quando nós não podemos ir pessoalmente, possamos então orar e contribuir financeiramente para que outros discípulos façam discípulos de todas as nações. Por exemplo, as igrejas da Macedónia, apesar da sua pobreza, contribuíram generosamente para que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém, porque deram, segundo aos Coríntios 8, 1-4, acima das suas possibilidades. Então há sempre a possibilidade de nós podermos contribuir. E louvo a Deus pela Igreja Batista da Graça, pela forma como temos vivido em missão, ajudando outros a cumprirem o ID que Jesus nos confiou. Até ao final de novembro, nós contribuímos através deste pote missionário de forma generosa, com, até ao final de novembro, 250 euros para missões nacionais, 250 euros para missões mundiais, 250 euros para o seminário, 850 euros para ajudar igrejas que enfrentam dificuldades, através dos dízimos que nós levantamos com 4.750 euros para o plano cooperativo da Convenção Batista Portuguesa, o qual ajuda vários ministérios. Além disso, também levantamos com o pote missionário quase 1.000 euros para apoiar o acampamento nos Açores. Sim, a ida aos Açores irá acontecer para vermos Jesus a ser formado na vida das nossas crianças. Além disso, para serem também um só. Eu recordo-me quando falei com o pastor Tiago Oliveira e quando ele me dizia que havia a escola bíblica de férias, que o objetivo era que os mais novos fossem igreja, fossem comunidade. E nós vamos lá aos Açores para criar espírito de comunidade. Até porque muitas vezes o que acontece é que eles estão tão ligados às tecnologias que acham que as tecnologias ligam a muitas pessoas, mas na verdade eles vivem tempo em solidão. Então, enquanto igreja, nós queremos também analisar brevemente as contas e aquilo que tem sido a cultura da igreja, ela irá permanecer, porque quando temos saldo positivo, nós vamos investir entre 10% a 20% em ajudar algum projeto missionário, alguma igreja a passar por dificuldades. Que privilégio é nós podemos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, não só para a vida da nossa igreja local, mas também para ampliarmos o alcance da missão de fazer discípulos. É maravilhoso ver como Deus tem usado esta igreja para fazer a diferença na vida das outras igrejas. Tudo o que fazemos dos mais novos aos menos novos, como que em cada ministério deve estar focado nesta missão de fazer discípulos de todas as nações. Eu dei um livro para o Daniel ler.
Era em inglês e eu dei ao Daniel para ele fazer esse meu trabalho. Mas logo o autor começa a dizer: se o teu pastor te der este livro para tu leres, devolve novamente ao pastor para ele começar a ler. E o Daniel disse-me na terça-feira que logo um dos primeiros pontos é: tudo tem que estar focado na missão, inclusive o orçamento da igreja. Focados na missão. Quero também lembrar, igreja, que quando eu estou ao serviço, quando o vosso pastor está ao serviço da Convenção Batista Portuguesa, por exemplo, agora na ida até à Igreja Batista de Abrantes, a igreja deve considerar que tem um missionário no terreno, ao colaborar com outra igreja que vive em missão. Eu não faço isto por vontade pessoal. Eu não faço isto por nostalgia de ser a igreja onde eu nasci. Faço porque é a nossa responsabilidade ajudar outras igrejas a cumprirem a sua parte na grande comissão que Jesus nos deu. Fico sempre animado quando alguém deseja ir comigo, diz que ora por mim ou pergunta como está a correr. Porque este ministério não é do Jonatas. Este ministério é da Igreja Batista da Graça, que envia o seu missionário, o seu enviado à Igreja de Abrantes. Que todos nós, como igreja, possamos viver este ide em missão, com os olhos postos em Jesus, cheio de amor pelos perdidos e com o coração disponível para servir. Vamos olhar novamente para o versículo 19 e versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olhando novamente para estes versículos, fazer discípulos implica mais, ou implica também, batizar. Algo que os batistas gostam muito e fazem com muito entusiasmo: batizar. E com muita água. E nós batizamos então em nome da Trindade, como Jesus nos ensinou. E é com alegria que nós, depois de termos a classe e prepararmos as pessoas para o batismo, agora temos a Susana a fazer a classe para o batismo e em breve a Catarina também irá começar. E louvo a Deus pela vida da Filipa, que está a dar as aulas de preparação para o batismo. O batismo é uma expressão visível daquilo que Deus já fez no coração de alguém. E se alguém desejar ser batizado, teremos todo o gosto em prepará-los para o batismo. De facto, esta é das coisas que eu mais gosto. Na passagem de ano, eu tive o privilégio de ser imitado pela Patrícia. Onde é que ela está? Está ali, Patrícia. Foi muito engraçado. Ela imitou-me bem. Entre muitas coisas engraçadas que ela fez, houve uma frase que me marcou, porque mostrou que ela me conhece bem ou alguém que sussurrou ao ouvido dela. Ela disse qualquer coisa do género, inclusive até meteu os meus óculos. Ela disse o seguinte: o que me fascina é ver vidas a serem salvas e restauradas. Qualquer coisa assim. Esta frase, eu espero que resuma o meu ministério. Por exemplo, não conseguem imaginar a alegria que eu sinto ao ver o rosto de quem é batizado, mesmo no meio daquela água gelada. As pessoas levantam o seu rosto com alegria e eu olho para elas e digo: valeu a pena. Valeu a pena. A minha vida é isto. O que ganhamos por investir nos outros é a alegria por sermos instrumentos de Deus. E sim, eu oro por vidas. Mas sei que não sou o único nesta igreja. E como igreja estamos a começar a falar de estrutura, ou vamos começar a falar de estrutura, porque acredito que nos temos de preparar para o que Deus já está a fazer no nosso meio. Já repararam o número de crianças que nós temos? Hoje temos vários ausentes devido à doença. Mas já repararam o número de crianças que temos? Hoje pode parecer de um desafio difícil lidar com algum barulho que elas fazem, mas é sinal de vida. É sinal de vida, é sinal de presente, é sinal de futuro. Isso vem com uma enorme responsabilidade. Permitam-me repetir sempre a mesma história quando falo deste assunto. O pastor Jorge Leal, numa reunião de pastores, ele agradece pelo choro das crianças. E eu digo: o quê? Agradecer pelo choro das crianças? Eu já estou farto do choro das crianças. E eu perguntei: pastor, mas porquê o choro das crianças? Porque há 10 anos que nós não ouvimos o choro na igreja. E eles não, é uma igreja envelhecida, ou era uma igreja envelhecida, e eles estavam
alegres por ouvirem o choro. Então o choro de uma criança é sinal da graça de Deus em nós, é sinal de presente, é sinal de futuro. E quando estas crianças tiverem idade, eu quero batizá-las a todas. Nem que seja um velhinho aí, já quase sem mexer, eu quero batizar. Às vezes, eu posso até nem chegar a velho, mas pronto. Mas quero batizá-las a todas as crianças da nossa igreja. E ainda sonho ver algum dos nossos rapazes a tornarem-se meus colegas no ministério. Sim, eu sonho por isso. Eu sonho ver Deus a levantar pastores aqui na Igreja Batista da Graça. Além disso, o ministério da igreja não termina nem com o ir, nem com o batizar. Vejam novamente, fazer discípulos implica também ensinar. Deixar de ensinar alguém que foi batizado é como ver uma criança a dar os primeiros passos, pensemos na Helena, e depois dizer, a Helena, já sabes andar? Então anda sozinha. O que é que vai acontecer, Eduarda? Tragédia. Vai cair das escadas, vai aparecer com várias negras. Então vemos os pais, o meu filho começou a andar. Os pais do primeiro filho, o meu filho começou a andar. E eles ainda nem sabem o que é que lhes vai acontecer. Acabou-se a paz. Não é? Meu filho, as cadeiras, as escadas. É uma preocupação. Porquê? Porque nós temos que continuar a ajudar as crianças. Assim é a mesma coisa que quando alguém é batizado, não termina o ministério da igreja. Ele continua. Então, o mesmo se aplica à vida cristã. Tornar-se discípulo de Jesus exige ensino contínuo, até ao final da vida. E o que devemos ensinar mutuamente? A obedecer a Deus. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Então nós temos responsabilidades mútuas de nos discipular uns aos outros, de nos apoiarmos uns aos outros. Não é algo que nós podemos ignorar. É uma tarefa partilhada. Nós já temos pastor para ele apoiar uns aos outros. Não. Responsabilidade da igreja. Discípulos, todos somos discipuladores. Claro que sabemos que não conseguimos ensinar ou discipular todas as pessoas, mas cada um de nós pode e deve investir em pelo menos uma pessoa. E da mesma forma, nós devemos estar abertos a que nos discipulem. As ovelhas precisam de ovelhas para não se sentirem sozinhas, porque uma ovelha, quando está sozinho, é um perigo. E as ovelhas precisam também de pastores, nós falaremos sobre isso, para protegê-las. O meu desejo para este ano é que possamos equipar mais pessoas na vida da nossa igreja para discipularem outras. Cada cristão deve ser parte deste processo. Eu discipulo enquanto sou discipulado. Que Deus nos ajude a viver esta missão de ensino, de cuidado e apoio mútuo, para vivermos em obediência. Nós somos igreja para fazer discípulos. Agora, qual a consequência? Vamos ver, parte final do versículo 20. Quando vivermos em missão. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Então, o resultado de uma igreja que cumpre a missão de Deus é extraordinário. Jesus estará com ela até ao fim. A sua presença será uma constante. O seu fortalecimento será evidente. A sua direção será uma realidade. No início do Evangelho de Mateus, lemos a promessa de Jesus, que seria o Emmanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. No final do mesmo Evangelho de Mateus, Mateus fecha o Evangelho reafirmando esta verdade. Deus estará conosco. Se Jesus será o Deus conosco, final de Mateus termina a dizer, Deus está conosco se vivermos em missão. Esta promessa não é apenas um consolo, é uma chamada a todos nós à ação. Jesus garante que se nós vivermos ao mandato de fazer discípulos, nunca estaremos sozinhos. Ele estará conosco, fortalecendo-nos, guiando-nos, capacitando-nos para cada desafio. Aqueles que vivem com Jesus no presente têm a certeza que irão viver com Ele para todo o sempre.
perante tudo isto, como é que nós podemos ficar parados e não falar de Jesus? Como é que nós podemos deixar de orar por alguém? Precisamos ser então uma igreja viva, uma igreja em movimento, firme, comprometida com a missão de Deus, proclamando o Evangelho com paixão e propósito. Ninguém vive do passado, ninguém vive sem fazer nada. Igreja que é igreja vive em missão. E se, como dizia Kevin DeYoung, se tudo é missão, nada é missão. A missão da igreja é esta: fazer discípulos. Que cada um de nós viva com esta certeza: nós não caminhamos sozinhos. Eu não sou um fazedor de atividades. Às vezes as pessoas dizem, aquela igreja tem esta atividade à segunda, esta atividade à terça, esta atividade ao sábado e tal, e fazem e acontecem planos para aqui, planos para ali. Sabem porquê? Porque às vezes esgotamos em tantas atividades e esquecemos-nos de viver em missão. A começar pelo nosso lar, a começar pelo nosso trabalho. Nós já estamos em missão desde o dia 1 de janeiro. Já estamos a fazer atividades missionárias desde o 1 de janeiro e terminará até ao final do ano. É momento de juntos fazermos a diferença. Que Deus nos use e transforme o que for necessário para nos entregarmos uns aos outros. O Evangelho precisa ser visível na nossa igreja, quer nas nossas orações, quer nos nossos louvores, quer nas nossas pregações, e ser visível nos nossos relacionamentos. A grande comissão pressupõe então relacionamento com Jesus e relacionamento com as pessoas. Estaremos nós dispostos a isso? Que Deus nos incomode. E quando deixarmos de viver em missão, que Deus possa incomodar as nossas vidas. A nossa vida, enquanto igreja, é fazermos missões. Que Deus nos ajude.